Bom dia a todos. Bom dia. Que bom dia animado, né? Começamos bem, então, sobre as bênçãos de Jesus, que Ele possa, com seu amor, com a sua paz, nos envolver a todos, abrindo nosso coração, a nossa consciência para sementes de renovação e de vida que o Evangelho a todos nos traz. Gostaria, antes de tudo, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Eliana me falava, a casa completa neste mês 12 anos, né? Que venham muitos anos mais de trabalho, de serviço, de integração, de fortalecimento desses laços, porque é isso que de fato permanece e prevalece em uma casa espírita. A obra material passa, o tempo consome, o tempo leva. Fica daqui a família espiritual que se constrói. Os laços de afeto, de amor, de companheirismo. Esse é o objetivo essencial de uma casa. Ser em miniatura um arquétipo, uma figura, uma imagem da sociedade que todos nós ansiamos para o futuro. Uma mini-sociedade onde aqui sim são vividos a fraternidade e o amor que Cristo nos ensinou. Até que um dia, através do nosso esforço ao longo dos séculos, isso venha a vigorar na sociedade como um todo. Esse é o nosso grande trabalho e é, de certo modo, o objetivo da nossa reflexão nessa manhã. Refletindo aí em torno desses três temas e como eles se interconectam: egoísmo, caridade e sociedade. Percebendo como há uma estreita relação que une esses três temas, essas três palavras, num todo, e que nos dá aí, de certo modo, uma orientação da nossa ação no mundo. Essa reflexão nasceu sobretudo de uma leitura que fazia há algum tempo em casa, nesse estudo constante que a gente sempre busca cultivar do Evangelho segundo o Espiritismo, e é bonito que cada vez mais a gente lê a mesma passagem, mas com uma nova visão. Afinal de contas, a gente vai crescendo no decurso do tempo, no processo da vida, e a gente vai ganhando visão espiritual, a gente vai olhando para os textos com mais maturidade, com mais aprofundamento. Então você nunca deixa de se encantar. Embora tenha lido o texto 50, 100 vezes, na 100ª vez, você ainda se encanta com a beleza das lições que esses Espíritos compartilharam conosco. E essa lição especial está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lá no item 12 é uma mensagem do Espírito Pascal. Ele que foi um grande cientista, mas foi também um grande moralista, no bom sentido, um filósofo, um pensador, e que após a sua desencarnação foi chamado a fazer parte da pleiade dos espíritos que seguiam ali a orientação do Espírito de Verdade, e participou ativamente da codificação do Espiritismo, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens dele na Revista Espírita, também certamente no Livro dos Espíritos. E separei um trechinho dessa mensagem, em que aqui está essa abordagem do nosso tema de hoje, em que ele diz assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Olha que interessante. Sem a caridade não há descanso. É claro que não é o descanso do corpo físico, né, que ele está se referindo aqui, porque uma sociedade caridosa não é uma sociedade inerte, uma sociedade parada. Refere-se ele aqui ao descanso da alma, esse bem-estar, essa confiança, esse repouso na paz, na tranquilidade, claro, movida aí a muita ação, a muito trabalho, a muita realização. O descanso que buscamos não é o descanso da inércia, do ostracismo, da preguiça. O descanso que o Evangelho nos promete é aquele do trabalho com a consciência tranquila, em que muitas vezes o corpo estará exausto, mas a alma repousará naquela tranquilidade da consciência pacificada. É esse o descanso que Jesus promete aos seus seguidores, quando diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Muitas vezes achamos que esse descanso que Jesus promete é sombra e água fresca, né? Sob as bênçãos de Jesus estaremos com a vida tranquila, uma boa vida, ou uma vida boa, né?
Mas não é esse o descanso, bastaria olhar a própria vida do Mestre. Que descanso é ele que ele promete, senão aquele que os seus seguidores souberam bem demonstrar por mim. O descanso da alma tranquila no trabalho edificante. É isso que todos nós buscamos. E é o que aqui Pascal estava dizendo. A sociedade humana, em boa parte, vive esses tempos de tanta angústia, de tanta aflição, de tanta inquietação, que se desdobram em tantos transtornos psicológicos, que se transformam em tantas fobias, em tantos medos, em tantas sombras, em tantas dúvidas, justamente porque ainda não temos buscado esse tipo de descanso. O descanso que nasce da alma que caminha no amor. Uma feliz frase de um grande espiritualista católico, considerado pela Igreja Católica um São João da Cruz, um grande espiritualista, muito amigo de Teresa de Ávila, o seu auxiliar, o seu tutor, e ele dizia assim: a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Olha que definição bela. Não descansa porque está sempre caminhando pelo mundo, buscando ser útil, buscando servir. Por onde passa, quer encontrar ali um meio de deixar uma semente do bem, uma semente do amor, da esperança, da fé. Mas, por outro lado, não se cansa também. Porque a alma que caminha no amor está conectada internamente com aquele que é a fonte perene da energia e da força, com aquele que é em si mesmo, em sua essência, o próprio amor. Deus, o nosso Criador. Quando nos conectamos à fonte, nunca nos falta energia. Sempre estamos com um novo vigor. Por isso dirá Emmanuel também, no capítulo 82 do livro Vinha de Luz: o bem revigora sempre, o mal é que extenua o espírito. Ou seja, se vivêssemos só no bem, no caminho do bem, não nos cansaríamos. É claro que o corpo impõe o cansaço físico, mas moralmente estaríamos sempre bem dispostos, sempre animados, sempre revigorados. Mas o que nos cansa então? O que nos extenua o espírito? O mal que ainda há em nós, na forma do egoísmo, do orgulho, das exigências que criamos para servir, para amar, que criam as expectativas que nos frustram, as expectativas que nos decepcionam, que portanto nos abatem, nos desanimam. Tudo porque ainda temos em nós essa fonte do mal que extenua ou que consome as nossas energias. É tudo que nós podemos depreender dessa simples frase de Pascal. Sem a caridade como base, atuando aí na raiz de todos os males, que é o egoísmo, como nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, questão 913, estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, há sempre o egoísmo. Então, a caridade atuando justamente nessa base, será ela que trará um novo vigor à alma, que encontrará no próprio trabalho que faz aquilo que a recompõe, aquilo que a revigora. Porque o trabalho no bem, ele nos eleva, ele nos energiza, ele nos anima. Se o nosso trabalho, se a nossa atividade, seja onde for, está nos deixando ainda mais abatidos, ainda mais cansados, extenuados, sinal de alerta. Alguma coisa há aí nesse trabalho, porque ele não está atingindo o seu legítimo fim, que é de nos revigorar. Porque o trabalho no bem revigora sempre. Então aqui a gente vai depreendendo dessa simples frase dele. E ele prossegue: digo mais, não haverá segurança. Sem caridade não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Ou seja, serão pisoteadas, menosprezadas as mais santas afeições. A amizade mais pura será relegada ao segundo plano, não será tão valorizada. Os laços de afeto não serão tão valorizados como dos tesouros mais preciosos que a alma pode conquistar. Tudo por quê? Porque ainda estamos nessa dinâmica do egoísmo, em que se vence, ou em que vence aquele que é mais esperto, vence entre aspas, né? Em que a vida se torna essa constante luta de interesses. Em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito.
Ou seja, nessa dinâmica do egoísmo, até mesmo a família, instituição máter da sociedade humana, instituição fundamental da humanidade, deixa ou perde o seu brilho e o seu valor imenso para o processo de renovação e progresso de cada um de nós. Tudo porque o egoísmo, contaminando as consciências e corações, dá-nos uma visão turvada, ilusória do que seja a vida e os seus propósitos. Aquilo que é realmente fundamental fica em segundo plano, para que fique em primeiro plano aquilo que é secundário, aquilo que é muitas vezes ilusório. Quando li essa mensagem, não pude deixar de ver aqui um pouco do quadro do mundo hoje. De como estão aqui descritas algumas das características, claro, falaremos aqui no plano da generalidade. Já existem as louváveis exceções. E é bom que existam e se multipliquem cada vez mais, até que um dia venham a ser a regra. Mas na generalidade, o que vemos ainda são essas características, na sociedade e na família. A sociedade contaminada pelo egoísmo e os valores que ele prega, vivendo esse clima que nós vivemos hoje, de constante insegurança, de desconfiança mútua. Ninguém mais confia em ninguém. Ninguém mais confia nas informações que outro traz, porque pensa logo, esse outro deve ter um interesse por trás. Até mesmo a ciência, que antes era um reduto, de certo modo confiável, muitos hoje não confiam, porque há um interesse por trás. No Estado, que deveria ser aquele que representa o povo, que zela pelos interesses, não se tem mais uma confiança muitas vezes. O que gera, por exemplo, algo extremamente novo na nossa era digital, um grande problema. Há algum tempo li um artigo muito interessante, que era intitulado mais ou menos Info-Apocalipse, ou Apocalipse da Informação, porque nós chegamos numa era, creio que todos já devem ter ouvido, a era das fake news, isto é, a era das notícias falsas, em que o número de notícias falsas que percorre a rede é inimaginável, destruindo muitas vezes reputações, gerando incompreensões, gerando dissidências, afastando-nos uns dos outros, criando ainda mais antagonismo, medo, insegurança, dúvida nas relações. Quantas e quantas dessas notícias não se espalham? Chegamos numa era em que hoje é possível, e é por isso que ele falava que se a gente não despertar logo para os valores da ética inclusive nesse meio virtual, nós podemos chegar a um cataclisma da informação. É possível hoje, com a tecnologia que se tem, criar um vídeo de alguém falando uma coisa que ele não falou, que seja praticamente indetectável. Veja o poder que algo como isso pode ter para destruir uma reputação de um indivíduo. Levando às vezes, como vemos, falsas informações levando indivíduos a serem linchados. Linchamentos baseados em notícias, em boatos. Porque as pessoas estão num clima tal de angústia, de desespero, de agressividade, que basta uma fagulha para nos levar aos extremos. Quando a gente olha esse clima, então, com a corrupção que aí está, com a insegurança que gera todo esse caos público, a gente vai pensando, então, quais as raízes disso? Invariavelmente, a gente vai cair onde? A gente vai desaguar aonde? Senão no egoísmo, no interesse pessoal. A corrupção tem a sua raiz onde? No interesse pessoal, no egoísmo. A criminalidade, o problema que influencia as famílias que desde cedo, digamos, apresentam valores aos seus filhos, distanciados dos valores éticos como os mais fundamentais da vida, e que esses indivíduos então adentram o mundo buscando isso, sem muitas vezes perceberem que não, de nada vale buscar isso se não temos buscado antes essas conquistas fundamentais. Então, se a gente olha para esse quadro, um quadro realmente desafiador, mas quando a gente faz esse exercício de voltar à raiz, veremos sempre ali o egoísmo.
E se quisermos, então, mudar essa perspectiva, é preciso que, desde já, começamos a investir naquele que é o único antídoto capaz de vencer, como também de transformar todas as suas consequências, a caridade. Por isso, num texto muito interessante, que está lá no livro Viagem Espírita, de 1862, um livro fantástico, pouco conhecido por nós espíritas, mas Kardec, num dos seus discursos, no terceiro discurso, que faz aos espíritas lioneses, se não me engano, Kardec vai falar justamente disso, de egoísmo, de caridade e de sociedade. E ele então vai dizer, a caridade é a base, a pedra angular do edifício social. Sem ela, o homem construirá sobre a areia. Veja que interessante. Sem ela, toda a construção social estará fundada em areia movediça. E mais cedo ou mais tarde virá a ruir. Porque assim foi com todas as civilizações que nos precederam. Por não terem pautado a sua vida e os seus valores na caridade e em todas as suas consequências, foi que encontraram as suas ruínas. Quem um dia imaginaria que o Império Romano viria a ser, como é hoje, apenas um punhado de cinzas e de ruínas? Quem um dia, no fausto daquela grandiosidade, poderia imaginar isso? Foi inclusive o que Públio Lentulus pensou quando encontrou-se com Jesus à beira do lago de Tiberíades. Ele, que se considerava superior por ser senador romano, diante daquele jovem galileu, diante da autoridade moral que vibrava daquele jovem galileu, pensava consigo, mas quem é esse jovem, quem é esse indivíduo, um galileu, para falar-me acerca de humildade? Embora ele estivesse ajoelhado no chão, porque não resistiu à força moral daquele indivíduo. Mas internamente ainda ele resistia. Eu sou um senador romano, e lembrava ele então de Roma, com todos os seus palácios, com todas as suas edificações maravilhosas. Aquilo é a grandeza. Como ousa ele falar de mim, ou para mim, com essa autoridade a que se propõe? Jesus capta o seu pensamento e diz apenas, as magnificências dos Césares são apenas ilusões efêmeras de um dia. Ilusões efêmeras de um dia. Porque tudo isso um dia virá ou tornará a ser pó. Novos indivíduos, mais dignos do progresso, serão chamados a renovar as suas leis, as suas ciências. Porque uma só lei existe, senador, e subsistirá após todas as inquietações do homem. A lei de amor, instituída pelo meu Pai desde o princípio da criação. Essa é a única lei que subsistirá a toda a inquietação, a todos os desatinos do homem, senador. E toda a sociedade ou civilização que não se harmonizar com essa lei, passará. Passará. É o que os Espíritos também nos dizem, quando falam dos progressos das civilizações, no livro dos Espíritos, quando falam das sociedades, e dizem, aqueles povos que vivem apenas a vida do corpo, cuja grandeza está assentada apenas nas conquistas materiais, nas extensões territoriais, no poder humano, esses povos viverão e morrerão. Porque a vida do Espírito não estava ali presente. Mas aqueles que viverem a vida do Espírito, esses sobreviverão. Aqueles que fundarem as suas leis nas leis divinas, esses se manterão e servirão de farol aos outros povos. Então assim é que a gente percebe a importância, e por isso dirá Kardec, constrói sobre a areia todo aquele povo que não edifica as suas leis, os seus valores, as suas metas, as suas relações sobre a caridade. Sem caridade, complementa ele, não há instituição humana estável. Não há instituição humana estável. Porque só ela dá o selo de eternidade. Só o que é feito no amor e pelo amor subsiste na eternidade. Ele é o selo divino que dá eternidade àquilo que ele toca. Tudo que é feito fora dele
está fadado desde a sua criação a perecer um dia. Porque o tempo só respeita aquilo que ajudou a construir conjuntamente com o amor. Então é o que Kardec nos diz, mostrando que se quisermos realmente mudar essa situação, precisamos desde já passar a investir em caridade. Mas aí a gente olha esse quadro gigantesco da sociedade e quase que nos sentimos impotentes. Como é que a gente vai fazer para mudar isso? Parece até utópico. Mas então nós somos convidados a pensar de maneira prática, a pensar de maneira racional até. Bem, eu não posso mudar o mundo agora, mas eu posso mudar uma parte dele. Eu posso lançar sementes que, no tempo, quando cultivadas, irão se multiplicando. Porque nós não sabemos efetivamente o quanto uma semente por nós lançada no solo da vida poderá produzir no transcurso dos séculos. Será que nós sabemos ou temos real dimensão do quanto a semente lançada, por exemplo, por Jesus no coração de Paulo já produziu nesses séculos? Quantas vidas não foram, pela transformação da vida dele, transformadas? E quantas dessas vidas transformadas por ele não transformaram também em outras vidas? Nós podemos aquilatar qual é a dimensão da ação que ele teve no mundo? Ele, deixando para o mundo as suas principais cartas, que não é a carta aos Coríntios, não é a carta aos Efésios, não é a carta aos Romanos. As principais cartas que Paulo deixou ao mundo eram as cartas vivas, eram um Lucas, eram um Timóteo, eram um Tito, eram um Silas, e cada um deles, fazendo a sua parte, deixaram por sua vez outras cartas. A tal ponto que quando Emmanuel foi escrever o livro Paulo e Estevão, conta ele na mensagem psicografada no grupo, ali que Chico mantinha com o Dr. Rômulo Gioviano na Fazenda Modelo, conta ele na mensagem psicografada que se ele fosse colocar no livro os relatos de todas as pessoas que o procuraram no mundo espiritual para falar da sua gratidão a Paulo, o livro não chegaria ao fim. Isso aquelas que foram influenciadas por ele naquele tempo. E ao longo dos séculos, quantos inspirados na sua vida não se transformaram? Há algum tempo atrás eu li um caso interessante, acontecido, se não me engano, em São José do Rio Preto. Um irmão que havia muitos anos já encontrava-se preso, desde a sua adolescência, saía, cometia um novo delito, voltava à prisão, saía de novo, cometia um novo delito, sempre muito complicado, sempre muito rebelde, causava muito problema, inclusive, dentro da prisão. E lá ia ele mais uma vez para a solitária dentro da prisão por conta de indisciplina. E ele estava indo para a solitária, já estava acostumado, quando ele viu na lata de lixo ao lado um livro. Falou, já que eu estou indo mesmo para ficar lá sozinho, vou pegar esse livro e vou tentar ler. Qual era o livro que estava na lata de lixo da prisão? Paulo e Estevão. Aí você começa a pensar, realmente, a espiritualidade... Ele pega o livro e diz ele que devorou o livro. Em 1 dia, 2 dias ele leu o livro. E ali ele falou, se ele conseguiu, eu posso também. E no tempo da reportagem, esse irmão estava no último ano do curso de Direito. Havia deixado a prisão e queria agora ser um novo homem. Queria realmente poder servir e contribuir com a sociedade em oposição, reparando aquilo que havia causado antes. Mais um exemplo de uma vida transformada por essa transformação, 2000 anos depois. Então a gente não pode aquilatar o alcance da nossa ação. Então não nos deixemos desanimar se a obra parece imensa. Comecemos com sementes. Porque isso que Jesus diz ser o reino de Deus, ele é uma semente. Ele não é a obra pronta, uma obra que surge da noite para o dia, ele é uma semente lançada no solo da vida, que cultivada, certamente florescerá e frutificará. Especialmente, cada um de nós tem um âmbito de ação aí, que é dos mais fundamentais, se quisermos realmente contribuir para a transformação da sociedade. Porque, como diz aqui Pascal, há uma estreita relação entre a sociedade e a família. Diz ele na sua mensagem que esse modelo de egoísmo que vigora na sociedade acaba repercutindo na família, digamos, enfraquecendo ainda mais o valor grandioso das afeições familiares. Mas há também a influência da família na sociedade.
há uma influência mútua, um processo de inter-relação entre família e sociedade. Uma forma a outra que repercute, por sua vez, na primeira. Como aprendemos com os Espíritos, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade a consequência do relaxamento dos laços familiares? E os Espíritos são taxativos. Uma recrudescência do egoísmo. Então ficamos a nos perguntar se essa condição que aí vemos na sociedade humana não é também, em grande parte, decorrente do nosso descuidado para com as nossas famílias, para com o nosso lar, e a importância que ele tem na construção de uma nova sociedade. Se esse egoísmo que aí está tão exacerbado não é decorrente de uma desvalorização do lar como escola da alma, do lar como elemento fundamental formador do indivíduo, do cidadão e, portanto, da sociedade. Se não é decorrente do fato de que, hoje em dia, as famílias estão tão preocupadas com as conquistas materiais, os legados materiais, que se esqueceram da finalidade primordial dos que ali se congregam. Sobretudo quando olhamos da ótica espírita, quando entendemos a finalidade da família na perspectiva do espiritismo ou do mundo espiritual. Esse portal de redenção, onde ali se reúnem almas para, aprendendo a viver em sociedade, naquela pequena sociedade, possam um dia aprender a viver e a conviver harmoniosamente com a grande família humana. Me recordo assim da fala de Jesus no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, quando ele inaugura o culto cristão no lar. E ele diz assim a Pedro e aos que estavam ali na casa de Pedro: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a sociedade. A paz que ansiamos no mundo começa sob as telhas a que nos reunimos. Como aguardar a paz e a harmonia entre as nações se não conseguimos nem sustentá-la entre 3 ou 4 corações que aqui convivem conosco? Veja a definição do Cristo. E a mim é muito interessante essa fala: a casa é a exportadora de caracteres para a sociedade. Quantas vezes a gente pensa nisso? Que indivíduo está cruzando a porta do meu lar para entrar na sociedade? Que indivíduo eu estou sendo quando deixo o meu lar para entrar na sociedade? Que filhos eu estou lançando na corrente, no organismo social? Raras vezes a gente pensa nisso. Ou muitas vezes pensamos em lançar à sociedade indivíduos que buscarão ali a vitória, o sucesso, o bem-estar. Mas será que nós temos pensado em lançar ali, em passar todos os dias pelo portal da nossa casa, homens e mulheres de bem? O que nos leva à frase muito similar de Kardec, na questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: considerando o aluvião, ou seja, a enxurrada de indivíduos que todos os dias são lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues aos seus instintos, é de se espantar os resultados que aí temos? Olha que pergunta fundamental. Quantos indivíduos não são lançados diariamente na torrente da sociedade, sem valores, princípios morais, sem freios, autocontrole, autodisciplina, autoconhecimento, entregues aos seus instintos e às suas paixões? E esses indivíduos irão ser na sociedade médicos, advogados, engenheiros, políticos, professores, que estarão comprometidos com a manutenção da sociedade ou dos seus interesses. É, portanto, de se espantar o resultado do todo quando a parte se mostra assim, tão desatenta ao seu ministério ou à sua função primordial. Então aqui a gente vê um dos meios mais efetivos que temos todos de construir desde já essa sociedade que almejamos. Como estamos cuidando do nosso lar?
Que tipo de valores estão sendo ali cultivados? Aos pais, que tipo de filhos estou preparando? Ou, principalmente, qual o legado que eu quero deixar para o meu filho? Qual o legado que eu quero deixar para o meu filho? Porque Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar a paternidade uma missão? Quando diz a paternidade, ele se refere, ao parentar, isto é, pais, mães ou tutores. Pode-se considerar uma missão? E os espíritos são claros, sem qualquer contraponto, é uma verdadeira missão. É um grandíssimo dever, dizem eles, e que envolve, muito mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha o que dizem eles. A paternidade é das missões, talvez a mais nobre que é entregue ao indivíduo encarnado na Terra, porque representa ali o seu compromisso com o futuro. Mais do que nunca, ajudando, tutelando aquela alma, você trabalha para construir o futuro, mais do que você pensa. Mas eles trazem também um alerta. Muitos, porém, mais preocupados estão em cuidar das árvores do seu jardim, a fim de que deem bons frutos, do que formar o caráter de seus filhos. É óbvio que ali eles usam uma metáfora. Não que cuidar de jardim não seja uma atividade nobre. Mas o que eles querem dizer é que, quantas vezes esses que receberam tal missão não estão mais preocupados com aquilo que é secundário do que com aquilo que é o primordial que Deus lhes confiou. Preocupados em ter um jardim bonito, preocupados em ter um legado material bonito, consumindo e dedicando todo o tempo e energia a preparar um legado material aos seus filhos, sem antes valorizar o único legado que realmente será transformador para o seu filho. Acho que ele quer. Tranquilo. Caiu aqui. Tá. Estou pegando na blusa aqui. Ah, sim. Passa. E agora você esquentou. Só fazer um teste. Pode ir testando. Som. 1, 2, 3. Testando som. Quantas vezes, portanto, não nos esquecemos de valorizar ou de buscar, acima de tudo, esse legado moral aos nossos filhos. Porque o material passa. O material será levado pelo tempo. O material muitas vezes será motivo de intrigas, de brigas, de discussões entre aqueles que ficam e de sofrimento àqueles que partem. Mas, quando o moral foi bem trabalhado, o material passa a ser secundário. Porque o moral, sim, esse irá transformar aquele indivíduo que Deus lhe confiou. Pode existir algo mais nobre do que isso? Receber do próprio Criador uma criatura com a finalidade suprema, belíssima, nobre, de elevá-la, de burilá-la. Por isso diz Santo Agostinho também, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da paternidade e da relação com os filhos: compreendei, espíritas, qual a missão da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que vem nele encarnar, vem do mundo espiritual para progredir. Tomai consciência do vosso dever e dedicai-vos com todo o vosso amor a aproximar essa alma de Deus. Como bom jardineiro, dedicai vosso tempo a estudar-lhes as imperfeições, a identificar-lhes os potenciais e a eliminar uns e a cultivar os outros desde cedo. Porque essa é, enfim, a missão que lhe é primordial. Mas a família, como falávamos, está muitas vezes contaminada por essa ideia de que o que nos move, o objetivo fundamental da vida, são as conquistas materiais.
não convivemos com o nosso filho, não temos tempo para os nossos filhos, para buscar o mundo, para dar ao nosso filho uma vida fácil, uma vida equilibrada. E às vezes o lançamos então nessa vida e ele se perde porque faltou a ele a bússola para se guiar pelos caminhos do mundo. Consumimos tempo e energia, anos a fio, a fim de descobrirmos, talvez tardiamente, que não fizemos o que era realmente essencial. Por quê? Porque o mundo quer nos dizer que o que mais importa é ele ter sucesso, o que mais importa é eu ter um legado material. Porque o mundo ainda não valoriza determinadas profissões feitas com honestidade, com valor. Porque o mundo ainda estabelece essas gradações que são ilusórias. De que adianta o meu filho ter essa ou aquela profissão se não exerce dignamente? De que adianta o meu filho ser aplaudido pelo mundo se consciencialmente a sua consciência está ali deturpada, corrompida? De que adiantam essas ilusões do mundo que tantas famílias cultivam, às vezes, com a informação do mundo espiritual? É isso que os Espíritos querem aqui nos alertar. O que tem sido o objetivo do nosso lar? Construir valores. Que tempo eu tenho dedicado para com meu filho nessa educação no sentido moral? Porque ela é a base da renovação ou da vitória sobre o egoísmo. Essa educação moral. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec irá dizer: olha, o egoísmo, fundando-se no interesse pessoal, parece ser bem difícil de extirpar do coração humano. Um dia a gente vai conseguir isso? E os Espíritos respondem: sim. Na medida em que é instruído nas coisas espirituais, menos valor o indivíduo dá às coisas materiais. E depois será necessário reformar as suas instituições, que entretêm e excitam o egoísmo. Isso é obra da educação. Olha o que eles dizem: instruir eles na questão espiritual. Mas quando fala assim, vou dar uma boa educação para o meu filho, em geral a gente pensa só numa boa escola que o preparará para uma boa profissão. Mas será que a gente dedica mais tempo que não apenas a 1 hora da evangelização por semana a instruir o nosso filho nos valores do Espírito? Será que a gente senta-se em casa para estudar e meditar em família as lições de Jesus? Será que a gente dedica tempo para apresentar ao meu filho um livro acerca disso, discutir aquele livro com o meu filho, conversar com ele sobre valores morais e espirituais, conhecer a ele para ver que tipo de coisas ou buscas ele tem feito? Será que a gente tem feito isso? Ou cumprimos apenas pro forma, para desencargo de consciência, esse ato de levá-lo à evangelização, que já é sim um ato nobre, mas não damos continuidade a isso em casa? Ou será que transformamos o Evangelho no lar também em apenas mais um ritual, que não se desdobra numa vivência legítima do Evangelho no lar? Porque muitas vezes não entendemos isso. Quando Jesus nos falava do culto cristão do Evangelho no lar, não falava ele de um ritual, não falava ele de simples ato ali de sentar, abrir, ler uma página, tomar água e finalizar. Não. Queria ele criar no seio da família esse hábito de todos gravitarmos em torno das suas lições, primeiro para entendê-las e em segundo plano para vivê-las. Porque a gente só consegue de fato encantar aqueles que ainda não despertaram para o Evangelho quando ele é o centro da nossa vida, quando ele vibra na nossa alma, quando essa é a nossa busca primordial. Porque não nos enganemos, nem nos sintamos, de certo modo, culpados, porque não se exige aqui perfeição. O que se exige é comprometimento. O que realmente nos toca, por exemplo, a nós filhos, não é as perfeições de nossos pais, é ver neles quão grande é o compromisso que assumiram para serem melhores por nós. Isso a gente não esquece jamais. O que me encanta, que me move ainda hoje, no exemplo dos meus pais, não é a perfeição que ainda não tenho, porque são seres humanos como eu mesmo, mas o que me encanta, me toca e me inspira é ver o quão grande era o esforço da minha mãe por vencer-se a si mesma,
a fim de apresentar a mim um novo caminho de vida. É isso o legado mais precioso que guardo e guardarei para sempre dela. Não as perfeições dela, mas o esforço e o comprometimento dela em ter o Evangelho como centro da sua vida e das suas buscas. É isso que Jesus queria dizer com culto cristão no lar. Não é um ritual, gente. É criar toda uma cultura naquele reduto. Transformar ali o lar. Essa primeira porta, nesse contato mais íntimo do ser que ali encarna com a mensagem de Jesus. Por isso disse o mestre, é o primeiro templo e a primeira escola da alma. É falar ali de uma educação em sentido mais amplo, não aquela que seja apenas intelectualização, porque esses frutos estão aí. Espíritos altamente inteligentes, mas corrompidos no mal. Por quê? Não foram educados nos valores morais. Por isso Emmanuel resume: educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, equilibrando a relação entre coração e cérebro. Veja que definição linda de educação. Não é apenas os estudos formais que o prepararão para a profissão, que têm o seu valor, mas que muitas vezes são tomados por nós como educação. Aquilo não é educação no sentido que nós aprendemos do Evangelho. Educação é muito mais. É preparar aquele indivíduo para expressar o que ele tem da sua natureza divina. É falar da sua essência, espírito imortal, com infinitos potenciais em germe a serem desabrochados para a vida, para o mundo. Educar, então, é tirar dele o que há de divino. Luz do coração e luz da razão. Porque a razão, sem a luz do coração, muitas vezes se desvirtua no crime, na corrupção. E aí está o resultado. Então, por isso diz Kardec, educação essa que, quer queiramos ou não, haverá sempre de começar no reduto do lar. Então, é o que aqui está sendo dito. Qual é o legado que nós estamos investindo? Que tipo de indivíduos estamos preparando para lançar na corrente da sociedade? Porque aí está um dos melhores, se não o mais poderoso meio que a gente tem de contribuir na construção desse futuro que tanto ansiamos. Aprendendo a identificar desde a mais tenra idade em nossos filhos aquilo que precisa ser transformado. E para isso nós precisamos de estudo, nós precisamos de amor, de afeto, de presença, de acompanhamento, de observação. Mas, digamos, absorvidos que estamos pela correria do dia a dia, não é possível fazer isso em sentido profundo. Nós estamos falando aqui para abandonarmos os nossos deveres para com o mundo, mas para meditarmos qual tem sido a nossa meta primordial. São eles que estão a serviço da transformação dos indivíduos que estão no meu lar, ou o contrário? Os indivíduos do meu lar que estão a serviço das conquistas do mundo. É preciso fazer essa troca que o Espiritismo vem nos descortinar. Porque é isso também que os Espíritos nos dizem na questão 917, quando falam do papel do Espiritismo nessa nova compreensão do que seja educação, a fim de podermos vencer o egoísmo. Dizem eles, o Espiritismo, quando bem compreendido, quando bem sentido, quando bem vivido, poderíamos acrescentar, vai renovar, primeiro, no âmbito da família, os hábitos, os usos, as relações, para que depois possa alcançar isso também no âmbito da sociedade. Então ele vai construir hábitos mais felizes naqueles indivíduos que estão ali. O hábito do estudo edificante, o hábito da palavra, da conversa que edifica, superando aí o hábito da maledicência, o hábito da inércia, o hábito da vontade fortalecida, o hábito da perseverança, o hábito da bondade. Porque todas as virtudes nada mais são, como diz Emmanuel, do que hábitos construídos, onde a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Vai se renovar também os usos. Eu vou renovar o entendimento do uso acerca do meu corpo, passando a perceber que é um instrumento divino que me foi confiado. Então agora eu passo a ter e a entender
que tem um dever para com ele. Tem um dever de zelar por sua saúde. Como então vou buscar aí o vício que deteriora o meu próprio corpo? Como não vou cuidar da saúde do meu próprio corpo, sendo ele um instrumento divino? Vai renovar o entendimento daquelas consciências cristãs? O uso, por exemplo, de um cargo, de um poder que lhe foi conferido, de um recurso material que lhe foi conferido. Vai se renovando os usos. Antes, usos atrelados ao interesse pessoal. Agora, usos que estavam destinados ao atendimento coletivo, ao bem de todos, ao bem da família como um todo. Então, a família é um curso, digamos, intensivo contra o egoísmo. Naquela convivência familiar, aprendemos a ceder, a compreender, a perdoar, a ter compaixão, a amar. Renovando, portanto, também as relações, a fim de que um dia possamos aplicar isso num círculo mais abrangente. É isso que aqui está nos sendo dito. E esse é um instrumento que, por vezes, não valorizamos. Não temos olhado com a devida atenção. Até para alguns pequenos gestos nossos, que, por inconsciência talvez, mas aí está a importância do estudo, ainda seguimos fazendo, que, de certo modo, alimentam naquela consciência que ali se forma tão